Agora, todo mundo de pé, vamos lá, de pé. Vamos lá, de pé. Quero ver. Uma salva de palmas para vocês. Opa! Viu como é diferente? Viu como é diferente quando a gente começa mais animado? A gente precisa sair da zona de conforto. Às vezes a gente entra no imobilismo. Eu queria começar a fazer uma viagem no tempo com você, 40 mil anos atrás. Você sabe o que aconteceu há 40 mil anos atrás? Não tem ninguém nascido naquela época. Há 40 mil anos atrás, os principais caciques, os principais xamãs do mundo, receberam uma mensagem muito especial. Como pôde ter acontecido há 40 mil anos atrás uma mensagem ser transmitida para os principais xamãs do mundo? Que dizia o seguinte: está na hora do homem se reconectar à terra, a ele mesmo e ao sagrado. Divulguem isso pelo mundo afora, nas suas tribos. A terra não pertence ao homem, o homem é que pertence à terra. E aí começa um significado importante em nossas vidas. Nós conseguimos entender o que é ser da terra e não sermos donos da terra? Você já parou para refletir sobre isso? 12 mil anos atrás, vamos falar de Atlântida. A cidade que afundou, dizem que hoje pode ser onde existe o Triângulo das Bermudas, pode ser que seja no início ali da Europa, mas o que se sabe de Atlântida é que ela afundou pela pretensão humana de querer ser Deus. Aí nós vamos fazer uma viagem no tempo rapidinho e vamos chegar a Dubai. Não parece Atlântida? Será que estamos vivendo de novo essa pretensão humana? Vamos continuar nossa viagem no tempo. Há 10 mil anos atrás, o homem começa a se fixar na terra, e aqui são os terraços de agricultura no Peru, a qual eu tive a oportunidade de conhecer. Lugar fascinante. O homem começa a deixar de ser nômade e começa a se fixar na terra. 5 mil anos atrás, nós temos 4 livros que fazem a grande diferença, que é o livro dos Vedas, que é a base da medicina ayurvédica, que é a base do yoga, a qual eu sou praticante, que é a base de muitas religiões. Há 5 mil anos atrás, os Vedas já falavam em sabedoria, conhecimento e espiritualidade. Há 3.700 anos antes de Cristo, tínhamos um primeiro mestre, Krishna. Acompanhe a sequência dos mestres. 3.500 anos, vamos para o Egito. E aí temos Hermes de Trismegisto, que traz à luz do conhecimento as 7 leis herméticas, as leis universais, imutáveis. Uma delas é que tudo está em movimento, tudo está em constante mudança, tudo está em constante transformação. Ou seja, naquela época, eles já entendiam que para se conectar com os seres estelares ou com os seres que estão fora da Terra, porque se você não sabe, todos nós somos extraterrestres, nós viemos de algum lugar e voltaremos para algum lugar. Pelo menos quando a gente morre, assim, te encontro no céu, te espero lá, hein? A gente sempre fala, né? O dia que eu encontrar no céu, eu vou... Então, a gente vive outras dimensões. E eles faziam, já no Egito, já faziam essa conexão, entendendo que a glândula pineal, que é a glândula que está bem aqui no meio do centro do seu cérebro, é que faz a conexão com o divino. O famoso olho de Horus, que na verdade é o nosso sistema límbico representado. Isso nós estamos falando de 3.500 anos antes de Cristo. Bom, vamos fazer a nossa viagem do tempo e vamos entender um pouco de Jerusalém. Cidade sagrada para o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Por isso que essa cidade hoje, ela está em constante conflito.
Porque esse é o Santo Domo, uma mesquita construída em cima do templo do rei Salomão. Do outro lado está o Muro das Lamentações. Por isso que é um lugar tão cobiçado. 1046, a única obra a ser vista do espaço, que é a Grande Muralha da China. Mas em 535 temos um outro mestre, Confúcio. E olha só o que Confúcio fala: relacionamentos, coerência, mais conhecimento. E ele fala muito em justiça social. 3.500 anos a gente vem batendo na mesma tecla. Bom, vamos fazer uma viagem no tempo, 1.100 anos antes de Cristo, nós temos os gregos, e aí os gregos entram com tudo aquilo que nós temos hoje de uma base cultural, com forte apelo para filosofia, ciência, arte e religião. Nossa viagem do tempo vai a 560, e aí nós vamos conhecer mais um mestre, mais um avatar, chamado Buda, o Iluminado. Ano 1, aquele que veio para nos trazer uma mensagem, Jesus Cristo. E aí começa uma grande transição, logo depois. Porque no período que nasce Jesus Cristo, é o período que nós estamos entrando na Era de Peixes. E nessa Era de Peixes, acontece algo diferente. Porque pensem, senhores e senhoras, que a transição planetária que nós estamos vivendo agora, nós estamos indo para a Era de Aquário, não influencia no pensamento humano. Influencia muito. Na Era de Peixes, o primeiro pensamento é a entrada do inverno galáctico da humanidade com a incorporação do poder do eu. O ser humano passou a ser de novo o número 1, ou seja, eu em nome de uma religião eu posso matar. Começa então a incorporação de dogmas centracionistas, e aí começam as grandes cruzadas. Vamos viajar no tempo, 800 anos depois de Cristo, nós vamos então para o legado dos maias, que está baseado em astronomia, arquitetura e espiritualidade. Eu estive em Chichén Itzá, esse aqui é o templo em Chichén Itzá. Aqui está representado o calendário de 365 dias do ano. Eles já conseguiam ler as estrelas há 800 anos atrás. E aí outro lugar fantástico, maravilhoso, Machu Picchu, que eu tive em 2013. Eu tive a oportunidade de acompanhar o amanhecer em Machu Picchu. É a coisa mais linda do mundo. É uma energia diferente, é algo excepcional. E depois, com tudo isso, com todas essas histórias, aprendemos com o que com os incas? A agricultura, a arquitetura e a Mãe Terra. Pachamama. 1492 começa a Era das Grandes Descobertas, e aí nasce a lenda do Eldorado, que todo mundo acha que eram os espanhóis atrás do ouro, mas na verdade não eram os espanhóis atrás do ouro. A lenda do Eldorado era a lenda dos índios pré-colombianos, que diziam o seguinte: quando você fosse eleger um líder, esse líder ele seria banhado de ouro, seria colocado numa barca chamada a Barca da Liderança, e iria para um lago sagrado, o homem todo banhado de ouro junto com seus sacerdotes. Essa é a lenda do Eldorado. É a lenda da iluminação. Lembra que eu falei lá em Buda, na iluminação? Lembra que eu estou falando agora da iluminação? 1750, Iluminismo, baseado em 3 palavras que depois nós vamos voltar: igualdade, fraternidade e liberdade. Prestem atenção nessas 3 palavras: igualdade, liberdade e fraternidade. Nós vamos voltar em 2012. Vamos lá então, 1850, Kardecismo. Allan Kardec, mais um mestre, aparece na nossa vida para contar algumas histórias. Allan Kardec, um mestre inspirador. 1860 nós entramos na Era Industrial, e aí o homem começa a dominar a máquina e a tecnologia a nosso favor, inclusive para matar. 1939, Segunda Guerra Mundial. 1950 acontece um grande divisor de águas. Nós entramos na Primavera Galáctica.
E na primavera galáctica acontece o princípio do conhecimento como grande busca do ser humano na sua evolução. Einstein já dizia: a mente que abre uma nova janela jamais volta ao seu tamanho original. A mente está aberta ao conhecimento, e quando você incorpora o conhecimento, tudo é válido. 1968, começa a contestação, começa a contracultura, o movimento hippie é abafado. 1969, agora aumenta o som aí. Alguém se lembra dessa música? Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. O homem vai à lua. Alguns dizem que é um grande efeito de Hollywood, mas alguma coisa por trás existe. Mas o que muitos não sabem, e eu gostaria de falar para vocês, é que em 1969 foi feito o Tratado Universal dos Seres Estelares, em que chamaram os principais líderes do mundo e disseram: vocês têm 50 anos de quarentena para eliminar as bombas atômicas, porque se vocês destruírem o planeta, vocês vão afetar todo o cosmos. A quarentena termina em 2019. Em 1980 nós entramos na era digital. E aí o mundo fica maluco, porque o mundo, com esse gênio que é um outro mestre, Steve Jobs, consegue colocar o mundo aonde? Na palma da mão. Um iPhone fala com o mundo. Hoje a gente fala com o mundo de graça, pelo WhatsApp. As notícias chegam numa velocidade impressionante. Nosso arquivo de fotos é fantástico. E entra a cura quântica com Deepak Chopra, divulgando que aquilo que Tesla já falava há muito tempo da física quântica, da energia, está começando a comprovar. No livro do Deepak Chopra conta a história de uma mulher com câncer que se curou a partir do momento que ela começou a acreditar na sua própria cura. E aí talvez nós possamos entender qual é o verdadeiro poder que está dentro da gente. 1987, vamos lá. Convergência harmônica dos seres estelares. E aí o homem começa a ter uma percepção da grandeza do universo quando nós colocamos o Hubble, que é o telescópio que conseguiu trazer essas informações fantásticas de bilhões e bilhões de galáxias. Vamos combinar uma coisa? Não devemos ser os únicos seres humanos nesse infinito. Com certeza não somos os únicos, não. Mas quando nós começamos a entender a pequenez humana, nós vamos ver que precisamos repensar vários modelos da nossa vida. E aí nós chegamos a 2012. Sabe o que acontece em 2012? Que todo mundo disse que o mundo iria acabar, que o calendário maia ia acabar. É que na verdade nós entramos no cinturão de fótons do Sol de Alcione, onde o nosso sistema solar gira. Isso é astronomia pura. E esse cinturão de fótons está trazendo uma nova energia. As pessoas, muitos de vocês estão se sentindo mais cansados, muito mais atarefados, o tempo está passando muito mais rápido. Em virtude do quê? Da aceleração e da transformação que está ocorrendo energeticamente em todo o sistema solar. Na nova era, depois de nós termos visto tantos mestres, quem será o verdadeiro mestre daqui para frente na nova era? Será que vai vir um novo avatar? Será que teremos um novo Jesus Cristo? Na nova era, o grande mestre é o poder do coração, que inaugura a era do sentir, onde nós estamos tirando as principais máscaras
Estamos tirando as armaduras que nos cercam para entender que o coração é o primeiro órgão a ser formado, ainda quando somos fetos. A entender que o coração possui um campo eletromagnético que atinge 3 metros de distância e é 5.000 vezes mais potente que as suas ondas eletromagnéticas da sua mente. Você já não entrou no elevador, já não sentiu que quando a pessoa entra às vezes com uma energia meio estranha, você dá um passo para trás? Você não consegue chegar perto? Isso é energia eletromagnética do coração. Isso está provado pelo HealthMed. Eu não estou falando nenhuma besteira, só você procurar HealthMed, Instituto de Matemática, você vai ver. Pesquisas aprofundadíssimas trazem que o coração é formado por mais da metade de neurônios e o coração deixa de ser apenas um simples órgão para ser um verdadeiro cérebro. Um órgão inteligente que sente, pensa e irradia energia. Por isso que os sábios sempre diziam, cuide bem do seu coração. Quando você cuida bem do seu coração, as coisas vão bem. Quando eu falo cuidar do coração, não é só cuidar fisicamente. Nós, na nossa família, nós temos um histórico familiar, então de 2 anos eu sou obrigada a fazer exames completos do coração. Mas não é esse exame que eu estou falando, não. É muito mais um exame de poder tirar um pouco desse peso que está aqui. Porque se você não sabe, mágoas são águas paradas que nós guardamos aqui, ó. Guardamos mágoas demais, de coisas desnecessárias. Bom, que desperta o amor incondicional, um coração que desperta o servir para a vida, e aí tem uma coisa que é importante, saber servir, e aí com isso desperta uma alegria genuína. E quando a alegria genuína nasce, a felicidade comum é alcançada, que parece ser uma utopia, mas não é uma utopia essa felicidade comum ser alcançada. Só por quê? Porque nós podemos trabalhar de novo os conceitos do iluminismo, que é a liberdade sobre os velhos conceitos. Começamos a quebrar um pouco essas amarras, quebrar um pouco essas regras de que não pode, que isso não é certo. Vamos quebrar um pouco essas amarras. Outra coisa importante, fraternidade entre as pessoas e igualdade numa sociedade mais justa. É isso que nós estamos querendo. Quais os primeiros passos no despertar dessa nova consciência? Como é que a gente pode ter os primeiros passos? Primeiro, entender que o ego domina e alimenta a ilusão. O eu. Eu posso, eu tenho, eu faço, eu sou aquilo. Amanhã, se eu não estiver mais aqui, se amanhã for embora para longe, que é um lugar que não existe, aquele meu currículo que vocês viram aqui não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Lembre-se, o conhecimento só é importante se ele se tornar útil. Então, o ego alimenta e domina. E o que o ego sustenta? Ele se sustenta na incapacidade de aprender a pedir perdão. Eu conheço gente que está há 30, 40 anos sem perdoar aquela pessoa que fez alguma coisa que é errada. Aprende a perdoar. Outra coisa importante, indelicadeza de não respeitar as pessoas, o espaço dela, o jeito de ser de cada um. Tem gente que se preocupa demais com a vida dos outros. Já não consegue cuidar da sua, como é que não vai querer cuidar da vida dos outros? E pela falta de agradecimento pelo que recebemos diariamente na vida. Eu trabalho em clínicas médicas e em hospitais. Eu sei o que é ter saúde. E nós desprezamos. Nós esquecemos de acordar às vezes de manhã cedo e agradecer. Pô, mais um dia de trabalho, mais um dia de oportunidade, de ver as pessoas que a gente tanto ama. E o ego coloca uma venda que chama-se invisibilidade social, ou seja, verniz social, que não nos permite ver o outro da maneira adequada. E a gente precisa começar a olhar para as pessoas não pela sua casca, pelo que está por fora. Nós precisamos entender o que está por dentro, na sua alma. Que ações nobres nós podemos então trabalhar para diminuir o ego em nossas vidas? Primeira, libertar-se do egoísmo, do eu, para.
Aqui estamos todos numa mesma viagem, numa viagem de aprendizagem nesse planeta maravilhoso. Outra coisa importante, que todos somos um, ou seja, o sucesso da secretaria só foi alcançado pelo esforço de todos. Ninguém faz nada sozinho. Eu não estou aqui sem uma equipe de retaguarda, com o Rafael lá em cima, com a Tânia, com toda a galera, a Isabel, que organizou um monte de coisa. A gente não faz nada sozinho. Praticar a caridade, ou seja, aprender a doar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para doar. Não precisa doar dinheiro, gente. Doa abraço, doa sorriso. Faz aquela vida daquela pessoa que está do seu lado feliz, lá em casa, seu filho, esposa, seu marido. Não tem... Caridade é se doar e simplificar os momentos existenciais. Como é que a gente pode simplificar os momentos existenciais? Acabar com julgamentos insanos. Não foi dada a toga para ninguém. Quando eu digo a toga, não é a toga do juiz, é a toga do julgamento insano que nós temos dentro do nosso coração e dentro das nossas mentes. Outra coisa importante é menos dogma, mais experiência. Não adianta querer, às vezes, esse aqui é o meu salvador, isso aqui eu vou fazer isso, se não experimentar, se não vivenciar. Então nós precisamos aprender a vivenciar a experiência com o outro. Eu sou praticante de yoga e eu tive que ser muito disciplinado, porque eu era muito sem vergonha e vadio. Mas é aprendendo na experiência que você traz aquilo que você precisa enriquecer dentro da sua alma. Menos regra, mais compreensão. Isso chama-se tolerância. Outra coisa importante, menos místico e mais razão pela verdade. E o que é a verdade, gente? A verdade é que estamos juntos. A verdade é que cada um que está aqui do lado é um irmão de verdade. Porque pelo princípio natural viemos da mesma fonte. Parar com a ansiedade de pensar, e a ansiedade hoje está matando muita gente, assim como a depressão. Eu falo isso principalmente para a mulherada que está sempre ansiosa, né? Correndo que nem umas loucas. Para! Calma! Calma, agitação do dia a dia, calma! Outra coisa importante, a vida é contemplar a vida e respirar a leveza de tudo isso e voar nas asas da imaginação, ou seja, crie um novo mundo, uma nova história. A vida é a essência solidária que nós navegaremos. E sabe onde é que nós iremos navegar? Na frequência do amor. Ah, que bonita, dona. Então tá bom, me deem mais 20 anos, depois venham conversar comigo. Me deem mais 20 anos. Quais são os desafios nessa nova jornada dos seres humanos desse planeta? Qual o principal desafio? Primeiro, conectar religião, filosofia, ciência e arte numa coisa só. Vamos quebrar as barreiras, vamos tirar os muros, quebrar os muros, tirar os tijolinhos, olhar de uma forma diferente e conectar-se com todos os seres vivos que estão nesse momento, nesse estágio da sua vida. Bom, aí tem um exercício que é fantástico, que chama-se a maestria nos relacionamentos. Eu vou mostrar para vocês 4 tipos de relacionamentos que, se você trabalhar bem, você vai se dar maravilhosamente bem nessa vida. O primeiro relacionamento, sabe com quem é? Com você mesmo. Isso chama-se autoestima. Aprender a gostar de você. Como é esse relacionamento com você? Tem uma técnica da Louise Hay que é fantástica, que eu recomendo. Aprendendo a gostar de si mesmo. Aprenda a gostar de você. Olha no espelho de manhã cedo, não fica preocupado com o cabelo. Olha só, eu fico preocupado com o cabelo, gente. Segue eu como exemplo. Então é o seguinte, aprender e a criar um propósito existencial. Você veio aqui para quê? Entender esse propósito. Outro é o relacionamento com os outros. E o relacionamento com os outros começa com essa voz do coração. E como é que a gente trabalha o relacionamento com os outros? Compreendendo que cada ser que aparece na sua vida é um irmão.
Cada ser que aparece na sua vida é um mestre. Com lágrimas ou com sorriso, ele veio para te ensinar alguma coisa. Pessoas passam pela nossa vida, há umas que levam tudo, há umas que não levam nada. Há pessoas que passam pela vida da gente, há umas que deixam tudo e há outras que não deixam nada. Essa é uma das razões porque as pessoas não se encontram por acaso. Não existe o acaso. Então, eu criei um verbo chamado pessoar. Ou seja, gostar de pessoas, gostar de gente. Sabe? Como é que a gente pode começar o pessoar? Iluminar o caminho das pessoas é humanizar as emoções. É começar a ser solidário. É começar a usar da compaixão. Acima de tudo, é despertar a compaixão pelas pessoas. Isso é o pessoar. Agora, um outro relacionamento é com quem? Com a natureza. E como é que a gente se relaciona? Aí eu trouxe um pensamento do Papa Francisco que se encaixa perfeitamente para essa história. Os rios não bebem da sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está infeliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Sacaram qual é o processo? O homem não é dono da terra. O homem não pertence. O homem está, nesse momento, à disposição da terra. E um relacionamento com a fonte divina. Aqui, fonte divina, a gente pode achar um monte de nomes, um monte de regramentos, um monte de dogmas. Mas eu gostaria que você se conectasse com aquilo que te trouxe até aqui. Alguém, um ser, um projeto, uma energia, quem sabe até uma nave estelar, te trouxe até aqui. E você não é fruto do acaso também. Quando a harmonia com o todo acontece, a perfeição divina se estabelece. Isso chama-se equilíbrio. Isso chama-se harmonia. Para isso nós precisamos trabalhar o corpo, a mente e o quê? A energia. Se você pegar um aparelho medidor, você vai conseguir saber qual é a sua energia no seu corpo, beleza? As células são feitas de energia. Os indianos chamam isso de prana, que é a energia da vida. Quando o prana vai embora, a energia do corpo cessa, o corpo físico morre e o corpo astral vaza. Para isso você precisa trabalhar o lado físico, o mental e o espiritual. Como é que se faz isso? Silenciando a mente, o corpo e a alma. Quando eu silencio a mente, o coração e a alma, tudo se equilibra. Bom, mudança, gente, exige esforço e existe uma força sagrada chamada disciplina. Muita disciplina. Coisa que a gente às vezes não está acostumado. Oito passos para você na busca da harmonia interna, dessa conexão. Primeiro, vamos compreender o instante presente. Aquilo que nós chamamos do poder do agora. Não é nem ontem, nem hoje. É no agora. O que você planta, você colhe no futuro. Tem gente preocupada demais. Porque excesso de futuro é ansiedade. Excesso de passado é depressão. Excesso de presente é entusiasmo. Tolerar as diferenças. Não tem um ser vivo que é igual nesse planeta. Então é o seguinte, aceita que dói menos. Aceita. Na yoga nós temos o 3A. Aceita,
agradece e abençoa. Vou repetir. Aceita, agradece e abençoa. Aceitar sem julgamentos. Receber todos de braços abertos. E ajudar quem precisa. Compartilhar em todos os sentidos. E caminhar na direção certa. Mas o maior desafio de todos nós está aqui. Eliminar a invisibilidade que nos cerca. Eu sou um contador de histórias. E essa é a primeira vez que eu conto essa história num público aberto. Por isso que em alguns momentos eu dava uma fraquejada, em alguns momentos eu ainda estou aprendendo muito com essa palestra. Eu venho de um grupo de pessoas que viaja pelo universo, falando de uma coisa chamada Projeto Estelar Vitória, para mostrar que nós, seres humanos, somos frágeis fisicamente. Basta um resfriado e estamos quebrados. Que somos frágeis emocionalmente. Que somos frágeis emocionalmente. Mas que nós somos frágeis em conhecimentos. E um dos caminhos que a gente tem na árvore da vida do judaísmo, do conhecimento para a sabedoria, precisa primeiro passar por esse caminho longo de descobertas, de experiências. O conhecimento só vem a partir do momento que eu vivo a experiência, ou seja, quando eu uso a teoria prática. Se não é apenas uma ideia. E somos frágeis em nossas crenças. Temos o poder da fonte divina em nossos corações. A vida aqui não é uma mera viagem, isso eu quero dizer para vocês. A vida nesse planeta é sinônimo de transformação da pedra bruta numa constelação de estrelas onde a justiça social passa a ser um propósito existencial de todos nós. Entendemos que é preciso diminuir o hiato entre as pessoas. O Projeto Estelar Vitória diz que a experiência pela diferença seja a oportunidade de evoluir na senda do amor. Sai de cena a religião tradicional para uma nova conexão direta do homem com a divindade universal. Nossa capacidade de se reinventar é infinitamente superior a 100 anos atrás. Temos a tecnologia, temos a física quântica ao nosso lado. Está aí a internet, está aí as conexões, está aí a transformação que está acontecendo em todo o estado, no país e no mundo. Hoje temos conhecimento, uma visão clara daquilo que precisamos aprender como forma inteligente de construirmos as sementes de uma nova verdade. Não existe uma comparação entre o pior e o melhor. Existe um caminho novo para um novo design de humanidade. Falamos tanto em design thinking, design de serviço. Nós temos que tentar desenhar uma nova humanidade, um novo modelo. Porque esse que nós estamos vivendo precisa de grandes melhorias. Ou seja, onde a solidariedade é a estrela principal. Somos uma nação única. Queremos apenas que o céu continue azul, a mata continue verde e a sua consciência continue relaxada, generosa, pacífica, tranquila e saudável. Estamos prontos para despertar para um novo hábito? Que hábito é esse? Servir a todos com amor. O amor é a grande cola e ao mesmo tempo é o grande solvente. Use, abuse, desperte no seu coração o poder de transformar a vida. O mundo melhor começa com a gente. O mundo mais iluminado começa com a gente. Seja a mudança que você quer no mundo. Você quer um milagre? Seja um milagre.